Vai ser. Vamos lá, vou ver se eu consigo partilhar. Onde que está esse PowerPoint? Está aqui. Partilhar o som. Between 300 and 600. Desculpa, gente, como é que foi isso aqui que veio? Aqui não era para ser aqui. Pronto. Pronto. Espera aí. Je donne une conférence au Brésil, je t'appelle après. Então, primeiro eu queria agradecer ao grupo transdisciplinar Premier Pai, a estante psicanalítica, quer dizer, o Luiz e a Lia, né? Porque esse encontro eu acho de fato importante. Tudo começou com esse programa do Fantástico, apresentando a Miclin e seu novo aparelho de eye tracking. Eu não tenho a honra de conhecer pessoalmente o Amiclin, bem que eu gostaria. Mas eu encontrei uma vez num pequeno encontro Zoom com o pessoal da psiquiatria da Paulista. A gente trocou umas palavras e tal. Mas a única vez que ele veio a Paris, eu não estava na França, foi uma pena. Então, eu falo dele nesses meus dois últimos livros, tanto na Clínica de Bebês, porque é um litoral entre psicanálise e neurociência, e outro livro que eu chamei claramente de Psicanálise e Genética, que é para entrar logo no assunto, certo? Então, vamos para o assunto. O escândalo, pelo que eu entendi, fiz uma pequena pesquisa com os amigos, o que mais escandalizou as pessoas, Luiz, se você me disse se foi isso, foi esta frase. Vamos lá. O autismo é um fator genético. É como se o fato que você tem o cabelo preto, o cabelo loiro, é uma maneira humana de você estar nesse mundo. Então, isso aí foi levado como se o Amiclin fosse um organicista. Ou seja, a gente nasce assim e vai morrer assim. Isso que os dizem, de fato, os organicistas. Eu não sei quantas horas entrevistaram ele para fazer o Fantástico. Mas vocês podem olhar, tem menos de 5 minutos de fala, 4 minutos e pouco. Então foi cortado, com certeza. Então eu vou fazer vocês escutarem o Amiclin, o que ele entende por fator genético, porque é a mesma coisa que eu entendo. Por isso que eu chamei meu livro Psicanálise Genética. O autismo. Aqui, ó. Por isso que eu chamei o livro assim. Então vamos escutar. Our view of autism. There are over 100 genes that are associated with autism. In fact, we believe that there are going to be something between 300 and 600 genes associated. Olha, o autismo tem mais de 100 genes associados com o autismo. Com as outras dificuldades que possa ver, tem mais de 300 ou 600 genes associados no autismo. With autism and genetic anomalies, much more than just genes. Se a gente pensar das anomalias genéticas, we actually have a bit of a question here. Because if there are so many different causes of autism, how do you go from those liabilities to the actual syndrome? Because people like myself. Como é que a gente vai de tantas causas diferentes para uma coisa que é toda parecida? Porque ele diz, e todo mundo que eu estou vendo, o Luiz, a Natália, a Maria do Carmo, a Lia, se entrar numa sala onde tem uma criança autista, vê de longe, não é? Então, como é que passa desse monte de diferenças para uma só? When we walk into a playroom, we recognize the child as having autism. So how do you go from multiple causes to a syndrome that has some homogeneity? Então, como é que a gente sai de tantas causas diferentes para uma síndrome que tem muitos pontos comuns? And the answer is what lies in between, which is development. E a And in fact, é aquilo que está entre os dois. Vocês vão rever isso aqui, porque eu até bati para vocês terem. O que tem entre os dois é desenvolvimento. Isso que a gente trabalha, desenvolvimento do bebê. Vocês vão ver já. Very interested in those first 2 years of life. Isso é muito interessante nesses 2 primeiros aninhos de vida. Because those liabilities don't necessarily convert into autism. Vocês vão ouvir. Essas disabilities, como ele diz, não vão necessariamente levar para um autismo. Creates itself. O autismo se cria ele mesmo. Were we to be able to intervene during those
years of life. Se a gente puder intervir nesses 2 primeiros anos de vida, we might attenuate for some, and God knows, maybe even prevent for others. Vamos voltar. Nós podemos atenuar para alguns e, sabe lá Deus, impedir que se torne autista para alguns. Agora, eu já não estou de acordo com ele. Com o que eu não estou de acordo? É com o otimismo dele. 2 anos, para mim, é muito tarde. Esse vai ser o meu problema com o novo eye tracking dele. Mas o problema é que ele tinha inventado um primeiro eye tracking, que podia avaliar a partir de 6 meses de idade. Claro, não era como o computadorzinho que vocês viram, que nós vamos rever, que a criancinha senta na cadeirinha e olha o computadorzinho. Isso uma criança de 6 meses não pode fazer, 3 ainda menos. Então ele tinha um eye tracking que era muito mais caro ainda que os $7.000 desse. E no Brasil, eu acho que foi a Paulista que comprou, pelo menos em São Paulo. Em Paris, os hospitais se puseram em rede para comprar um. Eu nunca consegui entrar com uma pesquisa, porque não foi falta de querer. Por exemplo, fazer que os bebês avaliados pelo projeto PREO, com a minha grade 4, 9 meses, a gente olhasse como é que estava no eye tracking. Tinha uma correlação? E depois, se a gente começasse a tratar, será que o eye tracking do bebê melhorava cada mês? A gente sonhou com tudo isso. Inclusive, o Mercadante, que era o grande amigo dele na Paulista de Medicina, me jurou que a gente faria. Só que o Mercadante morreu antes do eye tracking chegar na Paulista. Senão eu teria feito pesquisa com eye tracking. Mas a máquina era tão cara que, na verdade, os hospitais que compravam, foi o que aconteceu na França, queriam publicação muito rápido. E as publicações que saíram eram sobre a maneira como autistas mais velhos, muito mais velhos, funcionavam com tratamentos cognitivos. Moral, essa máquina caríssima não servia para nada, porque ninguém botava bebê ali. Quem tinha os bebês éramos nós. Não conseguimos entrar na história. A máquina era caríssima, não tinha bebê, ele conseguiu inventar uma máquina mais baratinha que conseguia trabalhar com criança de 1 ano e meio, 2 anos, que é isso que ele mostra, certo? Mas o meu problema não é ter um eye tracking que poderia nos ajudar na avaliação, é o tarde desse novo aparelho, porque a esperança dele nos 2 anos, eu acho ela muito otimista. Quando ele diz, quem sabe a gente conseguiria, claro, mas se a gente entra nos 2, 3, 4 primeiros meses, a gente consegue coisa. Vocês vão ver por quê? Porque ele mesmo diz por que a gente consegue. Vamos? Our view of autism. There are over 100 genes. Pronto, isso a gente já viu. Então, para que serve ele dizer tem fator genético? É genético. Igual a cor do cabelo. Eu já até usei essa história de cor de cabelo, sabiam? Eu usei cor de olho, porque cor de cabelo a gente troca, a gente pinta, né, Lia? Esse cor de olho tem umas lentes, mas é mais complicado, tem que pôr a lente todo dia. Mas, na verdade, é porque as mães ficam com um sentimento de terem culpa no pedaço que não serve para nada, e isso adianta. Dizer, olha, foi um período de muita ansiedade. Fiquei um pouco deprimida. Como mãe, depois de carregá-la por 8 meses, meu primeiro instinto foi o que eu deixei de fazer. Não tomei vitamina o suficiente. Eu tinha ido a todas as consultas médicas. Sabe, o que eu poderia ter feito de diferente. Mas, obviamente, à medida que eu aprendi mais sobre o autismo, eu entendi que não era por aí. Olha, eu acho que isso é muito bom. Eu passo meu tempo explicando para as mães que elas não têm nada que ver no pedaço. Vai ver até que é fator genético que provém da família do pai. Que saco! Eu preciso tirar essas mães da culpabilidade. Hoje em dia, a nossa equipe trabalha desde a vida fetal. Nós temos notado problemas em vida fetal. Eu tenho amigos analistas dos melhores que me dizem, estou vendo que esse feto tem movimentos absolutamente anormais, mas será que a fantasia da mãe inconsciente não teve a ver com o problema dos movimentos desse bebê? Isso me deixa louca. Não, não teve. Não teve. Não teve.
ter fator genético. Senão, como é que a gente explica a matemática que 2 gêmeos bivitelinos, um tem fator autismo, o outro tem 20% de T? Pega um monte de dossiês, olha lá, 200, 100 mil, pesquisa epidemiológica em autismo é feito com 100 mil, 200 mil dossiês. Vai olhar quando é monozigótico, monovitelino. Um tem 70% das chances que o outro tenha. Isso é uma prova de que é fator genético. Agora, o que quer dizer fator genético? É isso que nós vamos ter que entender juntos. Em todo caso, essa mãe tem toda a razão, não foi porque ela não fez não sei que vitamina, porque nos Estados Unidos, pelo menos, ela não disse, não foi que eu tive tal fantasia, mas no Brasil, na França, é qual a fantasia errada que eu tive. Ah, que saco! Pronto. O que eu queria que vocês reolhassem isso aqui agora, e aqui você que é uma grande especialista, Lia, da sensório-motricidade, olha a tristeza, essa menina está sendo cuidada por eles com todo o amor e carinho, eles têm uma instituição, por favor, de meta não lucrativa, porque eu também ouvi muita acusação que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu acho que vocês não entenderam os Estados Unidos e não entenderam esse cara. A associação, o hospital que ele criou lá em Atlanta é de meta não lucrativa, o que nos Estados Unidos é raro, é bom assinalar. Essa menina é tratada lá. Agora, se ela tivesse feito 1 ano com as nossas queridas, com Dorotá Chadzanski, Muriel Chauvet, quem fosse, até ali, eu acho que ela não estava neste estado, eu quero que vocês olhem a movimentação dela. Foi um período de muita ansiedade, fiquei um pouco deprimida. Como mãe, depois de carregá-la por 8 meses, meu primeiro instinto foi: o que eu deixei de fazer? Não tomei vitamina o suficiente? Eu tinha ido a todas as consultas médicas. Sabe, o que eu poderia ter feito de diferente? Mas, obviamente, à medida que eu aprendi mais sobre o autismo, eu entendi que não era por aí. Vocês viram o corpo dela, como ela, coitadinha, ela tenta apoiar o máximo de superfície do corpo dela em cima desses negócios aí, essas coisas redondas, tal. Ela vai e procura a superfície. Ela procura porque ela não construiu bacia. Ela não construiu uma imagem corporal positiva, tadinha. Esse bebê, com certeza, teve. Eu tenho certeza absoluta. Nunca engatinhou. Tinha refluxo gastroesofágico, por isso nunca engatinhou. É certeza, tá? Ninguém nunca viu, porque acordaram muito tarde, essa menina chegou com 2 ou 3 anos. Agora, ela, dizem no coisa que ela faz TO, mas eu não sei se é uma boa TO, porque por enquanto ela já está há algum tempo indo e voltando, estão sempre avaliando o olhar dela, que melhora, ela olha menos para a portinha, nós já vamos falar da portinha, não é? E o olhar e o rosto do ser humano, mas ela tem uma tal dificuldade, tadinha, com a organização corporal dela. Ela precisa tanto de apoio, que isso vai atrapalhar muito a vida escolar dela, porque ela vai ter que deitar no chão. Não é maldade, não é falta de educação, é necessidade de... Ela precisa de apoio aqui do braço todo, do lado do corpo, vocês viram da perninha? Então, isso é porque ela não construiu. Ela não construiu por quê? Porque a mãe não fazia as coisas certas? Não. Porque ela tinha uma das causas, vamos já ver uma causa, certamente genética. Eram fatores de dor gastroesofágica. Tinha fatores gastroesofágicos genéticos. Isso não foi porque a mãe fez isso ou aquilo, gente. Não foi. A outra coisa que ela provavelmente tinha, que nós vamos falar dela, mas eu vou deixar para a gente olhar a portinha para eu contar. Ele nunca falou que eu ouço. Olha, eu não tive aula com ele, mas eu nunca ouvi. Nas poucas coisas que eu ouvi, que eu tenho, o que eu adoro e que vocês vão ver um monte de pedaços, é essa entrevista que está na internet, facílima de conseguir, que depois, Luiz, você dá o link exato para as pessoas poderem entrar naquele TED dele. São 17 minutos, eu gostaria que todo mundo ouvisse aqueles 17 minutos. Então, no que eu não estou de acordo aqui? Eu não estou de acordo, infelizmente, com a idade de começo, mas ele queria começar com 6 meses. Não foi que ele não queria, ele não conseguiu. Start feeling a little depressed. Bom, agora,
Aqui nos Estados Unidos, os pais podem ter que esperar de 2 a 3 anos até que tenham acesso ao diagnóstico. Quando você já chega na idade escolar sem ter se beneficiado do tratamento precoce, naquele momento o que você vai estar tratando é menos o autismo do que as associações do autismo sem tratamento, como o atraso intelectual, ou como o atraso de linguagem, assim como também os comportamentos difíceis que as nossas crianças têm. Esses comportamentos podem isolar a criança de toda a comunidade. Isso quer dizer o que ele está dizendo? Que a partir de uma certa idade escolar, então é 3 anos, mas no mínimo, imagine nos Estados Unidos também, você não vai mais modificar o autismo, você vai fazer com que a criança autista se torne uma criança que fala bem, que se relaciona melhor com as pessoas, que tem uma melhor interação social. Mas é isso que nós todos fazemos. Se vocês retomarem meu livro Rumo à Fala, 3 crianças autistas em psicanálise, eu nunca disse que elas deixaram de se tornar autistas, mas elas eram muito grandes. Elas, de fato, todas falaram, puderam ser escolarizadas, tiveram um desenvolvimento bem melhor, ficaram mais bacanas, se relacionavam melhor com os outros. Mas se a gente avaliasse, elas tinham tudo isso dentro do espectro. Ou seja, a esperança de que a gente faria um milagre, ou que quase não haveria elementos do espectro, ela demanda um investimento muito mais precoce. Ora, o problema dos Estados Unidos é exatamente o mesmo que o Brasil. Vocês não têm serviços públicos de atendimento de bebezinho. Fora algumas ONGs, eu não sei como é a situação em Recife, se vocês têm uma ONG, Cacau, mas, bom, eu sei que na Bahia, a Daniele atende algumas crianças da periferia gratuitamente. Eu sei que a Natália, que está aqui, vai conseguir fazer uma ONG. Lá em Presidente Prudente, a Vera tem em São Paulo, na Paulista de Medicina, a clínica da Paulista, para formar alunos, ela atende população sem ter que pagar. A Cláudia, no interior de São Paulo, que a pediatra criou o Ninho do Bebê, que atende população deficitária, e é o que a Adriana quer fazer na Amazônia. Deve ter outros que eu não tenho. Mas a gente aqui não tem a ONG, Cristine, mas nesse projeto lá da Fafiri se recebe bebês. Justamente. Então, está vendo? Algumas coisas existem, mas a gente não tem essa rede que nós criamos na França, cheio de RIEP, com equipes atendendo 0 a 1 ano. E não precisa ter diagnóstico para ser recebido. Vocês, infelizmente, têm que ter o diagnóstico para poder conseguir fundos para poder tratar. É o mesmo problema que os Estados Unidos. Enquanto não tem esse bendito desse diagnóstico, não pode começar o tratamento. Ou seja, esse homem, vocês vão ouvir ele é muito preocupado com o problema social. Vocês vão ouvir, não é brincadeira, não. Vocês vão ouvir direitinho sobre isso. Então, o que me interessou também na minha escuta do texto do TED dele, Luiz, do qual eu falo no Litoral entre Psicanálise, eu cito pedaços inteiros dele nesse livro, no livro do Genética e Psicanálise. O que me interessou foi a maneira como ele se representa o aparelho psíquico, a constituição do aparelho psíquico. Vamos segui-lo devagarinho, agora vocês vão ter o texto, para não inventar que a Lasnik está inventando a tradução, né? Olha. Vamos ouvi-lo? Babies are born in a state of utter fragility. Without the caregiver, they wouldn't survive. So it stands to reason that nature would endow them with these mechanisms of survival. They orient to the caregiver from the first days and weeks of life. Babies prefer to hear human sounds rather than just sounds in the environment. They prefer to look at people rather than at things. And even as they're looking at people, they look at people's eyes, because the eye is the window to the other person's experiences. So much so that they even prefer to look at people who are looking at them rather than people who are looking away. Well, they orient to the caregiver seeks the baby.
And it's out of this mutually reinforcing choreography that a lot that is of importance to the emergence of mind, the social brain, depend on. Gente, o que esse cara está dizendo é exatamente a mesma coisa que o Cohen Trevartin diz, tá? Porque eu acho que os nossos mestres da psicanálise não sabiam que era tão precoce a competência do bebê típico para entrar na relação, Luiz. O bebê, nós temos essa fragilidade, a neutenia, né? Como o bebê nasce com, ele é prematuro, natural. Ele não tem como sobreviver, não é? Então, ele tem mecanismo de sobrevivência, ele vai paquerar o outro. Claro que ele não disse paquerar, eu que estou dizendo. O Lacan também não disse paquerar, né? Quem começou descobrindo isso foi o Cohen Trevartin, que é o nosso grande desenvolvimentalista. Ele diz o bebê se endireita, vai olhar o cuidador desde os primeiros dias de vida. E ele prefere ouvir o som da voz humana, do cuidador, do que barulho. Ele prefere olhar para as pessoas do que para as coisas. E quando ele olha para as pessoas, ele olha no olho das pessoas. E é bonitinho dele, porque ele chama o olho a janela da experiência. Uma outra hora ele diz que o que se vê nessa mesma conferência, que eu aconselho vocês a verem, tem subtítulo em português na conferência, viu? O que eles olham, ele diz que a gente vê o que interessa o outro. Nós, lacanianos, chamamos isso desejo do outro. O bebê está interessado no que o desejo do outro. Ele fala, interessa o outro, mas é bem pertinho. Então, prefere olhar para as pessoas que estão olhando para ele. Ele vai em direção a esse cuidador, é ele que busca. Ele se faz. Olha aí o terceiro tempo do circuito pulsional, vai chegar pertinho. É o bebê se faz. Não é porque a gente amamentou. A teoria do apoio foi para as cucuias, a nossa teoria do apoio. O bebê vai em direção. E ele fala de uma mútua coreografia, não é bonitinho isso, gente? Entre o cuidador, próximo socorredor, o Nebenmensch, e o bebê. É essa coreografia, ou seja, as primeiras interações psíquicas, é isso que constitui o cérebro. Eu aprendi com essa criatura chamada Amy Klein, que está sendo tão criticada no Brasil, que nosso aparelho psíquico, o nosso relacionamento com o outro, é que construía o cérebro. Ele vai voltar a isso. Ele vai voltar sobre isso. Não é o nosso cérebro, ou seja, não é os neurônios, a organização cerebral que constitui e que comanda a interação. É o que se dá nessas primeiras interações, bebê, outro primordial, que vai construir o cérebro. É ele que está dizendo. Como é que eu posso não estar de acordo, gente? Agora é extremamente audacioso. Nem todos os neurocientistas têm um pensamento assim, hein? Ele tem. Temos a sorte dele ser brasileiro. Bom. Vai. We always think about autism as something that happens later on in life. It doesn't. It begins with the beginning of life. As babies engage with caregivers, they soon realize that, there is something in between the ears that is very important. It's invisible. You can't see, but it's really critical. And that thing is called attention. And they learn soon enough, even before they can utter one word, that they can take that attention and move somewhere in order to get things they want. They also learn to follow other people's gaze, because whatever people are looking at is what they're thinking about. And soon enough, they start to learn about the meaning of things. Because when somebody is looking at something or somebody is pointing at something, they're not just getting a directional cue, they are getting the other person's meaning of that thing, the attitude. And soon enough, they start building this body of meanings, but meanings that were acquired within the realm of social interaction. Those are meanings that are acquired as part of their shared experiences with others. Well,
O que vocês estão vendo que é o que se passa na interação com o outro é completamente constitutivo do aparelho psíquico para ele. Por que nós estamos tão interessados em ajudar essas mães com esses bebês? Porque nós sabemos isso. Que o que o bebê vai poder detectar. Isso aqui é um bebê que pode fazer tudo. Nós não estamos falando aqui de bebê de risco de autismo. Estamos falando do bebê típico. O bebê típico, tudo para ele é sinal daquilo que interessa, o que apaixona, onde está o desejo do outro. E é aí que ele vai se orientar, esse bebê. E isso vai construir o aparelho psíquico dele. We always think about... Não, desculpa. Agora, vamos voltar para o bendito do aparelhinho dele que deu tanto escândalo, que é um aparelho mais barato, que só serve para criança maiorzinha, que para mim é uma época em que a gente não vai conseguir resgatar essa história tão importante que ele contou. E que o bebê futuro autista não viveu isso, né? O exame para diagnosticar o autismo foi aprovado apenas para crianças entre 1 ano e 4 meses e 2 anos e meio, mas estudos estão sendo conduzidos para ampliar essa faixa etária. Por enquanto, depois dos 2 anos e meio de idade, o teste pode ajudar os médicos a avaliar como a criança está respondendo ao tratamento. As crianças neurotípicas estão prestando atenção aqui. Significa nas expressões emocionais daquela criança na face. As crianças com autismo estão observando aquela portinha do carrinho abrir e fechar. Significa que elas têm exposição à mesma situação, mas o que elas estão aprendendo é uma coisa completamente diferente. E isso não acontece uma vez. Isso acontece, na verdade, centenas, se não milhares de vezes. De 10 a 12 minutos que as crianças estão vendo esse vídeo. E é essa quantificação que nós usamos. Eu, como clínico, vou talvez fazer 3, 4, 5 observações durante uma sessão de talvez 40, 50, 60 minutos. Enquanto que, por intermédio dessa ciência, você está fazendo centenas, se não milhares de observações de 10 a 12 minutos. A pequena Lin Kuei tem 6 anos e refaz o teste todo mês para avaliar o progresso do tratamento. Ela foi diagnosticada... Eu esqueci de olhar que idade ela tinha, mas eu queria mostrar para vocês que ela vai ficar se arrastando de novo nas páginas. Miquelin, se você ouvir esse programa, por algum acaso, você vê que eu estou te defendendo muito. Eu queria muito que a gente conversasse sobre um ponto. Você não diz por que tem um que olha para o outro, para olhar para o rosto do outro. Você nos explicou muito bem que é vital e o outro vai olhar objeto. Por que essa diferença? Ela é genética, mas passa por aonde? É possível que você saiba, eu não sei se você sabe. O Adam Smith é um outro cognitivista, talvez você bateu com a bibliografia dele. Se não, eu vou ter um grande prazer em te mandar, porque enquanto psicanalista está aí um outro cognitivista que eu aproveitei muito. Então, o Adam Smith é um cognitivista lá da Escócia, que eu não encontrei. Porque o senhor, meu amigo Trevartan, que é desenvolvimentalista, mas ele morreu há 1 ano e meio atrás, ele ficaria louco da vida se a gente disse que ele é cognitivista. Ele tinha muita raiva dos cognitivistas. Moral, eu não conseguia encontrar o Adam Smith, mas eu preciso fazer isso. Mas o Nicolau Georgiev, que é catedrático de psiquiatria infantil em Lyon e muito culto, me permitiu de conhecer os trabalhos do Adam Smith. Então, o que diz o Adam Smith? Ele diz que tem bebês que nascem com excesso. Ele não fala de bebê, ele fala de adulto. Vamos ver, eu é que puxei. Se o adulto tem, o bebê também tem. Excesso de empatia emocional. Ele faz as pesquisas dele todas em cima de jovens testáveis, que podem ir para a universidade, serem testados. Então, deve ser jovem para cima de 16, 18 anos. Então, ele analisa muito seriamente esses jovens com relação a jovens típicos. Mas ele juntou no livrinho dele sobre excesso de empatia emocional igual empatia zero, porque era uma resposta para o livro do
do, do Cohen, o mesmo que fez o chat lá na Inglaterra, ele escreveu um livro que chama Autismo e Empatia Zero. Então, Adam Smith chegou e mostrou uma coisa terrível, que é por excesso de empatia emocional, que os autistas não conseguem olhar para os outros. Como essas criancinhas aí que não olham de jeito nenhum para a carinha dos outros, vão olhar lá na portinha e não descolam o olho da portinha. Isso nós conhecemos nos bebês desde o início. Para mim é um fator genético. É esse excesso de empatia emocional. Como eu penso que são fatores genéticos, as dificuldades gastroesofágicas terríveis que vão dar muitos problemas em toda a parte de como é que a gente diz isso? De gestão dessas crianças, tem alergias alimentares terríveis. Isso é provavelmente genético. Que a mãe tem, não é nenhuma fantasia da mãe isso. Bom, o que eu acho também é que o excesso de empatia emocional, ele é genético. Agora, a gente pode ajudar o bebê a ultrapassar isso. Mas a primeira coisa é que se a pessoa estiver contrariada 1 minuto, e eu testo isso, quando eu fico um pouco contrariada, corta. Então eu tenho tecnologias, Luiz, quando eu estou diante de um bebê frágil assim, para cortar meu cérebro em dois. Tem uma mãe que me perguntou como é que eu fazia para saber sinal de risco e está lá curtindo o bebê. Então, eu sei primeiro que bebê pequeno ele não vai para o autismo, mas o meu critério de pequeno não é o critério do Amiclin, é o critério que ele sonhou e nunca realizou, ou seja, os primeiros meses de vida, certo? Agora, quando ele está nessa história de 2, 3 anos, eu não tenho nenhuma esperança que a gente saia com 2, 3 anos, a gente dá um jeito, ou então a gente tem que pôr um exército. Mesmo para melhorar as coisas, tem que pôr um exército. Bom, a gente depois pode conversar sobre esse exército. O que a gente põe na França quando a gente descobre uma criança de 2 anos? A sorte é que nós temos visto muitos bebês antes dos 2 anos. Mas, então, eu estou falando dos aspectos genéticos. Eu penso que esse excesso de empatia emocional, ele é genético, ele faz com que um bebê não suporte a mais mínima contrariedade. E eu dou um exemplo aos pais, para não dizer, não, porque vocês são pessoas muito ansiosas, vocês são mais angustiados que os outros. Eu dou um exemplo que eu já vivi com esses bebês, e com bebês típicos para ver a diferença. Bebê tem 40 de febre. Acontece na vida de qualquer bebê, até bate às vezes para 41. Todo mundo fica muito angustiado. Chama o médico, o que o médico disse, bota no banho, vai para um pronto-socorro, chama um médico que vai atender, não se sabe como, fica todo mundo preocupado. Um bebê típico, com 40, 41, está excitadíssimo, ele fica olhando, brincando, se excitando e chamando. A gente está preocupado por essa razão normal, que é um excesso de febre, com um bebê de risco, por razões genéticas. Ele não tem como suportar o nosso excesso de empatia emocional. Ele vai se fechar. Quando ele se fecha, a gente se preocupa ainda mais. A gente vai chamar. Chama o nenê, aí pronto, né, Cacau? Chamou o bebê sentiu que a gente está preocupado, aí que nunca mais mesmo. O bebê, ele não suporta mais de maneira nenhuma que a gente tenha se preocupado com ele. Aí, claro, mais a gente se preocupa, mais ele se fecha, a gente se preocupa, e aí começaram as cachoeiras de problema que a gente não tira mais. Mas no início tem uma fragilidade. O Freud fala dela, parece estranho. Ele fala muito no projeto, porque a gente está falando aqui só dos cognitivistas. O que nós temos no nosso arsenal que a gente nunca pensa em usar? No projeto, o Freud fala de que o mundo exterior é feito de grandes quantidades de energia. E o aparelho psíquico, que ele chama Phi, Psi, Ômega,
que era lá o modelinho dele, suporta pequenininhas quantidades. Então, na beira do aparelho FIC, aquele que está em contato com o mundo externo, há filtros, há sistema de filtro. E ele diz, se houver um fracasso desse filtro e grandes quantidades passarem, destrói todo o sistema, e ele diz que é como um raio que cai sobre uma casa. Não é assim que ele fala, Cacau? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós tínhamos esses modelos. Aqui a gente nunca pensou. Ele nunca disse, ele nunca disse que é porque a mãe, ou Nebenmensch, fez alguma coisa errada, hein, gente? Ou pensou. Eu queria lembrar vocês, estava conversando, acho que com o Luiz hoje à tarde sobre isso, que não tem, nem no Freud, nem no Lacan, nenhuma confusão entre psicogênese e psicanálise. A gente pode muito bem ter um aparelho psíquico sem precisar pensar psicogênese. Nem a Melanie Klein. Ela nunca disse que a mãe do Dick, que é um autista de carteirinha, a mãe do Dick tinha feito isso, fantasiado aquilo, tinha não sei que problema. Nem o pai, aliás, ninguém foi levado, não é? Não precisa disso. E eu acho que isso também é mais uma doença infantil dos lacanianos, mais do que do pessoal da IPA, eu tenho impressão. Não sei se eu não estou errado. A gente confunde, talvez, por causa de algumas coisas que a Maud Manoni disse, a gente confunde o fato de pensar aparelho psíquico e ter que pensar psicogênese. É um fato que, depois que o bebê está nesse mundo, vocês entenderam que ele diz que o bebê está lá ligadíssimo, ligadíssimo, com todos os sinais que o outro mandar. Vai olhar o que o outro olha, olha para ele, não olha, olha para o quê? O bebê está se sugando, absorvendo tudo. É claro que as fantasias do bebê, que a constituição do ego do bebê, todas essas vão se dar na relação. Ele diz que até o cérebro, gente, ele afirma que até o cérebro social, o que nós nunca teríamos ousado, né, Cacau? Onde que a gente ia dizer que o cérebro se constituía, ele vai até lá. Então, é um fato isso. Mas não é porque a mãe pensou tal coisa que o bebê tem esse excesso de empatia emocional. Agora, se ele tem, isso é que eu chamo também de defeito de filtro, vai ficar muito difícil para ele entrar. E ele vai ficar olhando o canto ali, vai ficar olhando a portinha. As quantidades de pequenininhos que a gente tem, eu estava mostrando a Catarina, que é um bebê do qual eu falo, eu acho que nesse livro, Litoral entre Psicanálise e Neurociência, a Catarina, ela ficava dentro do armário, abria e fechava a porta. Conosco ela não podia olhar, ela tinha um excesso de empatia emocional. Tinha um pai que era geek, que era um Asperger, um engenheiro Asperger. Às vezes, engenheiro Asperger a gente nem sempre descobre. A Ana Alvares, que era a papa do autismo até pouco tempo atrás, na Inglaterra, agora ela está mais velha, tá? Mas a Ana Alvares tem muitos livros dela traduzidos em português. A Ana me disse um dia que, retrospectivamente, quando ela pensava nos 20, 30 anos, que ela tinha dirigido o Centro de Pesquisa Autismo da Tavistock Clinic, que uma grande parte dos papais que ela recebeu eram Asperger. Então, e ninguém tem culpa de ser Asperger também, viu? Vamos. Então, isso é a primeira coisa que eu queria dizer para o AMI, se ele tiver a chance de olhar esse vídeo, que eu amaria poder passar para ele, não a pesquisa do Freud, não vou encher o saco dele com o projeto, malgrado o fato que ele me disse que tinha se interessado pela psicanálise no início. Mas vamos dar coisas mais fáceis para o Micklin. Dá o livro sobre o excesso de empatia emocional no autismo. Porque aí está aí, porque falta um cabo. Tá? Ela olha para a portinha, não olha para os rostos, porque prefere mesmo inanimado ou animado, mas por quê? Tá bom, é genético, mas passou por o quê? Passa por esse excesso de empatia emocional. Vem psicanalista para fazer o caminho que
Eu acho que ele, se ouvir, vai topar, entende? Talvez ele saiba, mas não está falando do assunto, né? O exame para diagnosticar o Pronto, já vimos. Então, eu adoro essas conversas daqui do senhor. Nós vamos ouvi-lo e eu escrevi para vocês verem. Escrevi o texto, hein? So we feel sometimes that the brain is deterministic. The brain determines who we're going to be. But in fact, the brain also becomes who we are. And at the same time, our behaviors are taken away from the realm of social interaction. This is what's happening with our mind, and this is what's happening with our brain. Well, eu vou parar autism minuto. is... Então, vamos ouvir tudo que ele está dizendo. A gente considera que o cérebro é determinístico. Todos os organicistas pensam isso, não é? Nós não. O que ele está dizendo que nós não ousávamos pensar, que não só, isso a gente já pensava, que não é o cérebro que vai determinar o que nós vamos nos tornar, é que ele diz que o cérebro se torna aquilo que somos, ou seja, é a nossa experiência intersubjetiva que está moldando o cérebro. Agora, esse dela afasta, porque ele tinha acabado de mostrar uma menininha, pequenininha, nesse TED, que ele tentou entrar em comunicação com ela, necas pitombas. Ela vai, acha uma balinha no canto da sala e se interessa pela balinha desse tamanho. Ele diz, nesse caso, o comportamento dela afasta ela do reino das interações sociais. Menos ela vai na interação, mais ela vai no objeto e menos ela constrói cérebro social. Isso é o que acontece, não é? Com o meu cérebro. Quando eu vejo uma criancinha que só faz coisa de cérebro geométrico, hoje em dia eu digo para a mamãe, por que eu quero que a gente vai brincar de comidinha, de dar a mamadeira para a boneca, de fazer... Ai, se a mamãe gosta dessa comidinha e você gosta, entrar com toda essa frescura de cérebro social, porque senão ela está desenvolvendo o que o meu amigo Mercadante chamava, eles todos chamam, né, de cérebro geométrico, mas o coitado do cérebro social, vamos falar o nome das coisas, amígdala, sulco temporal superior, tem mais lá umas estruturas, não vai desenvolver, certo? Há uns anos atrás, houve uma pesquisa que saiu na Nature, que era uma brasileira também, morando em Paris, mostrando que as crianças de 4 anos tinham um sulco temporal superior muito menos desenvolvido do que uma criança típica. E com 20 anos, pior ainda. Foi isso que o artigo da Nature dizia. Mais nada. Claro que as revistas, tipo Manchete, não sei o que, gritaram: descobrimos a causa do autismo. Ela é orgânica, é que o sulco temporal superior dos bebês não está desenvolvido, eles então não podem tratar a voz humana com aquela parte do cérebro e por isso se tornam autistas. Não estava no artigo da Nature, porque a Nature nunca se teria permitido descrever isso, certo? Mas ela deixou de dizer, porque aí estava faladíssimo em toda a imprensa, não é? Só que não se fala mais desse artigo, morreu, sabem por quê? Por causa de 3 artigos que nós, a partir de uma questão psicanalítica, produzimos no campo da ciência. Porque eu também faço artigos no campo da ciência com um bando de amigos, porque artigo no campo da ciência se escreve com 10, 15 pessoas, não é? Nós nos dissemos, mas é muito estranho, nos filmes dos bebês que se tornaram mais tarde autistas, tem uma hora que eles olham para a mãe, ou para o pai, ou para o tio, e comunicam. Por que nessa hora eles olham e não nas outras? Então a gente começou com 5 bebês que estava na cara, filmes de bebês, filme caseiro de bebês que se tinham tornado autistas. E nós mostramos que o que presidia a esse momento do bebê, o que presidia isso, era que tinha uma prosódia de maternez, mother-is. Tinha muita publicação sobre mother-is, ninguém nunca tinha aplicado ao campo da pesquisa sobre autismo.
Aí isso estava bem, mas cinco casos não serve para pesquisa científica nenhuma. Mas aí a Catherine Saint-Georges conseguiu convencer o Davi Cohen e eu consegui convencer o professor Muratori, com quem trabalha, para vocês saberem que esse mundo é próximo. Ainda recentemente, a Daniele Vanderlei está publicando um novo artigo com ele. Então, entrou a Faculdade de Medicina da Pitié-Salpêtrière de Paris, entrou a Faculdade de Medicina de Pisa, na Itália, que é o primeiro centro de estudo sobre autismo em bebês na Itália, e nós fizemos uma pesquisa com 1.500 pedacinhos de filme. O nosso tem que ser muito largo, porque foram escutar esses 1.500 pedacinhos de filme com duplo cego. E o que se descobriu? Os bebês que se tinham tornado autistas olhavam e só olhavam quando tinha prosódia de manhês. Só que nem sempre olhavam. Mas nós vamos falar do nem sempre, porque é uma outra coisa que eu gostaria que o Amiclin ouvisse. Porque é mais um fator genético que eu vou trazer aí para ele, de mão beijada. Mas o que era a primeira coisa? É que prosódia de manhês só se ouve com suco temporal superior. E no bebê pequenininho tem um comecinho de suco, com que ele ouve prosódia. Quer dizer que no início da vida, os bebês tinham igual os outros. Foi por falta de uso que o negócio não se desenvolveu. O que já pensava o Bergès, já pensava o Jadkine. O não uso do órgão lesa o órgão, sabe, gente? O fato é que nunca mais se falou no mundo científico dessa história do sulco temporal superior como origem. Descobriu-se que ele mais piquitinho com 4 anos era consequência e não causa. Mas se tivesse feito com 2, aí vou eu de novo com o meu problema com o AMI. É que se tiver olhado com 2, a meu ver já vê uma diferença, entende? Já é tarde. O em tempo já passou o em tempo. Bom, então essas críticas amistosas eu faço a ele, mas eu entendi que o primeiro aparelho era muito caro, os hospitais que receberam não fizeram pesquisa sobre autismo, e como ele quer pelo menos melhorar a situação nos Estados Unidos, ele disse, bom, vou tentar pelo menos alguma coisa com 1 ano e meio, 2 anos, tá? Agora, ele continua, vamos lá, vamos ouvir. The most strongly genetic condition of all developmental disorders. And it's a brain disorder. It's a disorder that begins much prior to the time that the child is born. Eu também penso que começa antes da criança nascer, e nós estamos numa pesquisa, tem todo um grupo, eu faço parte dos que curtem por trás, mas está a Annick Beaulieu estudando isso, com a Muriel Chauvet, com a Pessia, com o professor, com o Bernard Gols, eles estão olhando 2 vezes por mês, eu acho, esses fetozinhos, e a gente está descobrindo que alguns têm, de fato, uma fragilidade dos movimentos gerais intraútero. O que a gente sabe? É que a maioria deles vai ter problema na hora de nascer. Porque é muito difícil, quando você tem essa fragilidade, fazer o trabalho necessário para sair do útero. Então, aí a gente encontra, também em termos epidemiológicos, as imensas correlações entre autismo instalado e acidentes em perinatalidade. A gente não vê isso muito na burguesia brasileira, classe média, porque todo mundo é parto programado com cesárea, então a gente não vê esse problema. Mas então, houve 7 bebês já que foram, como fetos, vistos com terríveis dificuldades. Ao nascer, foi feita a avaliação dos movimentos gerais. Depois, nos 3 primeiros dias, foi visto que, de fato, eles continuavam com uma pobreza imensa de movimentos gerais. A Muriel atendeu eles, Cacau, acho que talvez eu não está a par desses últimos detalhes. A Muriel atendeu esses bebês com 1 semana, 2, 3, do que deu. Plasticidade cerebral, eles estão todos bem. Mas veja, foi nas primeiras semanas de vida.
A gente está numa coisa dos 100 primeiros dias, isso que eu queria dizer também para ele, mas é meio chato, porque ele está tentando fazer com que as pessoas não sejam atendidas com 5 anos, mas com 2, é o que ele está tentando fazer nos Estados Unidos. Vocês viram que a moça, a senhora que está lá, não é classe média, né? Deu para notar. Bom, então, voltando, mais um fator genético é a pobreza dos movimentos gerais. E talvez saia, eu digo talvez porque a gente não pode saber, mas eu recebi uma carta da revista Nature, dizendo a senhora está no grupo dos coautores de uma pesquisa que nos foi proposta. Ah, é? Eu nem sabia. Então, é uma pesquisa que a Nick encabeça junto com o professor Doi. O professor Doi é um pesquisador puro, como o nosso, menos fino. Eu diria que ele não tem toda essa fineza que a gente está vendo, não é do... Mas ele estava trabalhando há anos e anos com movimentos gerais. Então ele veio, ficou 6 meses aqui com a gente, trabalhou muito com a Nick, com o professor Cohen, e eles estão com uma publicação com as coortes dos nossos bebês, por isso que a Nick me disse, uma parte dos bebês da pesquisa são os teus, muito gentil, tem uma parte dos bebês da Daniele também, e a proposta foi de estudar visualmente e com o aparelho, porque a gente não tem nada contra aparelhos, não é assim que feio avaliar por aparelho. Foi avaliado que o movimento geral pode ser estudado de maneira, dá uns 5% menos de precisão que o olho nu, mas dá 95% igual. É um algoritmo no computador, vê a movimentação dos 3 minutos do bebê e dá para saber se ele tem risco ou não. A primeira pesquisa do professor Doi mostra que com 3 dias a gente tem uma bela correlação dos bebês em perigo, se você não trata, não faz nada. O que era bom no Japão, que eles eram nulos em autismo, nulos em tratamento. Tem uma vantagem, fizeram nada. Então, a amostra estava perfeita, olharam com 18 meses e viram que esses bebês todos eram positivos no MChat, que é o que o Ministério da Saúde do Brasil, da França, do Japão pedem, chat, MChat, certo? A gente pode ver isso com 3 dias. O que a gente está vendo? A gente está vendo fator genético, gente. Só que a gente está atrás dos 3 dias e não de 2 anos. Essa é a diferença entre nós. E não é para dizer esse bebê é autista, é para dizer esse bebê, a gente vai fazer o que deve para ele não se tornar autista. É o contrário. É uma guerra para não se tornar autista. Mas ele mesmo disse, vocês ouviram? Ele, ainda vou mostrar para vocês, certo? Vamos lá. So, we feel sometimes that the brain... Peraí, opa. Por que eu não consigo fazer ele mexer? Because now we know that autism creates itself as they diverge in that pathway of learning that I mentioned to you. Were we to be able to identify this condition at an earlier point and intervene and treat, I can tell you, and this has been probably something that has changed my life in the past 10 years, this notion that we can absolutely attenuate this condition. Also, we have a window of opportunity because the brain is malleable for just so long. And that window of opportunity happens in the first 3 years of life. It's not that that window closes, it doesn't. But it... Eu não estou de acordo com ele com esses 3 anos, hein? Eu estou mais para os 100 dias ou para os 10 meses. Ele abriu muito, gente. Depois ele disse que só dá para atenuar. Sim, porque ele abre muito grande. Certo? Peraí, deixa eu voltar para trás, que eu estava aqui, né? Desculpa, não vou cortar outra vez. É que quando eu não estou de acordo, eu mostro para vocês, mas é um não de acordo engraçado. É porque eu acho que ele devia fazer mais do que ele faz, não menos. Ai, mas que saco. Voltar para trás, pronto. Ai, não consigo mais fazer. Because now we know that autism creates itself as they diverge in that pathway of learning that I mentioned to you.
Were we to be able to identify this condition at an earlier point and intervene and treat, I can tell you, and this has been probably something that has changed my life in the past 10 years, this notion that we can absolutely attenuate this condition. Also, we have a window of opportunity because the brain is malleable for just so long. And that window of opportunity happens in the first 3 years of life. It's not that that window closes, it doesn't. But it diminishes considerably. And yet, the median age of diagnosis in this country is still about 5 years. And in disadvantaged populations, the populations that don't have access to clinical services, rural populations, minorities, the age of diagnosis is later still, which is almost as if I were to tell you that we are condemning those communities to have individuals with autism whose condition is going to be more severe. So I feel that we have a bioethical imperative. The science is there, but no science is of relevance if it doesn't have an impact on the community. And we just can't afford that missed opportunity because children with autism become adults with autism. And we feel that those things that we can do for these children, for those families early on, will have lifetime consequences for the child, for the family, and for the community at large. Esse é o último. Our view of autism. There are over 100 genes that are associated with autism. In fact, we believe that there are going to be something between 300 and 600 genes associated with autism, and genetic anomalies, much more than just genes. And we actually have a bit of a question here. Because if there are so many different causes of autism, how do you go from those liabilities to the actual syndrome? Because people like myself, when we walk into a playroom, we recognize the child as having autism. So how do you go from multiple causes to a syndrome that has some homogeneity? And the answer is what lies in between, which is development. And in fact, we are very interested in those first 2 years of life. Because those liabilities don't necessarily convert into autism. Autism creates itself. Were we to be able to intervene during those years of life, we might attenuate for some, and God knows, maybe even prevent for others. Tá vendo? Ele também pensa que a gente pode evitar. Agora, ele está meio ele agora tem um programa mais, digamos, não com que criança de 1 ano e 4 meses ele não vai evitar nada. Mas ele está fazendo o que ele pode, não é? Com o que ele pôde fazer na situação que foi dessa máquina caríssima que não deu para... Bom, agora eu queria abrir para a gente discutir, não é? Como é que faz aí, Lia e Luiz? Deixa eu ver aqui as perguntas. Mas eu queria que as pessoas fizessem, não que lessem. As pessoas falam, levantam a mãozinha e falam, né? Tem como botar que a pessoa que fala fica em maiorzinha, né? Sim. Bia, seu microfone está desligado. Acho que você falou para a Kátia falar. Isso. Então, Kátia, a gente está te ouvindo. Oi, Kátia. Tá ouvindo? Então, quando Não. você fala, Achamos. Vai lá, Kátia. tá ouvindo? Meio difícil, mas vamos tentar. Procurar uma posição aqui, que eu tô no celular. Alô? Estamos vendo mesmo. Pronto. Tá um pouco complicado para ela, né? Enquanto ela tenta achar aí uma
uma posição. Alguém mais gostaria de intervir? Cacau, Marlos, você, por exemplo. tá ouvindo? Ah, talvez a gente está ouvindo a Kátia agora. Tenta, Kátia. Tá. Então, quando você coloca que ao invés do 1.001 dias, dentro de 100 dias, isso pode ser assim, é muito difícil. Uma criança de 100 dias de vida, quer dizer, 3 meses, né, menos de 4 meses, ela dorme em média 14 horas por dia. A gente não Então, tem tido problema nenhum para atender esses bebês. Porque quando eles chegam na análise, vou te dizer, Kátia, ao contrário do que eu me digo, bebê pequeno dorme, que bom, vou poder ouvir a mãe, né? E as preocupações dela. Eles chegam na análise, eles adoram fazer sessão. Chega só na osteopatia, que a Nick de fato diz que é bom eles dormir, porque para o resto eles adoram, dorme coisa nenhuma, adoram. Nós estamos atendendo, a média de bebês que eu atendo agora tem 1 mês e meio, 2 meses e meio, todo mundo adora a sessão, ninguém dorme, viu? Ficam ativos e convocam, né, Cristine? Ficam Os dois ativos e porque convocam. tá resolvendo vários dos problemas genéticos dele, tirando dor, tirando desorganização corporal, porque eles são totalmente esmigalhados, reorganizando. Quando a gente organiza tudo, e que a gente botou um antiácido para a barriguinha deles não sofrer. Tiramos a dor, tiramos a desorganização corporal. A gente não tem nenhuma preocupação, porque a gente sabe que imagina um bebê tão pequenininho, ó, a plasticidade cerebral a gente vai ganhar. Então a gente não tem preocupação. Já tiramos um negócio genético. Está todo organizadinho lá com as almofadas. Tiramos outra coisa genética. Tiramos a dor. Mais um negócio genético. O neném vem. E isso aí o homem talvez não sabe, entende? Que a gente pode tirar esses negócios. Mas, enfim, eu estou dizendo talvez porque precisaria bater papo com ele. Ainda tem a doutora Cláudia Butros, pediatra, que está querendo intervir. Kátia, depois você conseguir acertar. Era essa a tua pergunta. Vão dormir? um Comigo, bebê não. de 3, 4 meses, para você começar a ver o que não está indo bem com ele, eu acho um tempo bem. Não quero dizer que não Problema seja nenhum. possível, Nenhum, mas Kátia. bota isso numa coisa mais universal, eu acho. Não. Você consegue avaliar movimentos gerais, porque se a gente pede para a mamãe fazer o exame de 3 minutos, 3 minutos do dia é fácil avaliar, e quando eles vêm, a gente até que gostaria que eles dormissem um pouquinho, sabe? Mas não. Vai, fala, Cláudia. Então, acho que até para falar um pouquinho com a Kátia, né? Como pediatra, você pode fazer isso inclusive no hospital, né? 3 a 4 dias. O bebê, quando nasce, ele tem a oportunidade de ficar com a mãe e mamar e ver como é que está a atividade dele, você já observa. Um bebê que não pega, que está muito hipotônico, mesmo que seja cesárea no tempo certo, tem alguma coisa que não vai bem. Então, eu acho, a gente tem pegado aqui no projeto, elas têm que beber já menos de um mês, que as mães têm chamado porque elas ficam angustiadas, né? É possível fazer os 3 minutos, viu, Kátia? É super possível fazer, né? Eles não dormem tanto assim. Quando eles não estão bem, eles não dormem. E eu acho que é isso que convoca a mãe. E quando eles estão dormindo demais, também convoca a mãe. Essas duas coisas. Então, o bebê que vai bem, ela não vem nos procurar, mas aí quem tem que fazer um olhar clínico é o pediatra, porque ele vai no pediatra com 10 dias de vida, se tudo estiver bem. Se alguma coisa não vai bem, ele vai com 5 dias de vida no pediatra, né? Não tá pegando no peito, tá sem leite, ele vai com 5 dias, e aí a gente também tá olhando, né? Então, isso que você está falando, Lasnik, é uma fala que os pediatras precisam de entender. Ninguém está dizendo que bebê é ou não, mas está dizendo que não vai bem. E se não vai bem, essa intervenção inicial é fundamental. O osteopata, quando pega um bebê desse que você está dizendo, né, a primeira semana, segunda semana, e você consegue entender que a mãe está dizendo que o bebê está querendo mostrar o corpinho dele, essa intervenção é possível. Então, eu acho que assim, isso que você nos traz é alguma coisa para a gente prestar atenção, para a gente olhar
divulgar e saber que isso é fundamental, porque eu sou pediatra há 36 anos, né? Pelo menos há 20 anos eu estou aí acompanhando o seu trabalho, né? E a gente no projeto Ninho do Bebê está cada vez mais com bebês saindo de UTI e vindo para a gente, com 15, 20 dias de vida e a gente está de olho e isso faz a diferença. Kátia, outra coisa, uma coisa que muito engraçada, que as pesquisas do Trevar têm sobre interação, intersubjetividade primária são feitas nos primeiros dias. 2 dias. A gente faz assim, o bebê faz assim. A gente faz assim, o bebê faz assim. Claro que às vezes tem que esperar 2, 3 horas, porque o pesquisador, né? Porque o bebê durante aqueles 2 horas não podia. Mas se tiver um pouco de paciência, tem. O que é É muito verdade. engraçado é quando eles vêm para o consultório. Eu quero que ele durma. Então, não, ele quer estar acordado porque Lasnik, ele quer relação. eu sou uma brasileironiana, digamos assim, Então, o entendeu? brasiltoniano está cansado de ver bebê Exatamente. pequenininho. Então, você pode ver tudo. Num bom exame de uma criança, você pode ver tudo no primeiro mês. Lógico que pode. Mas a gente tá falando assim, em termos mais universais. Universais não seria a palavra. Mas se eu botar isso para dentro de um universo maior, numa avaliação cotidiana, não só para as pessoas que têm dinheiro, que têm pediatra, porque o que está acontecendo no Brasil, que nem pediatra, as pessoas nem de classe média para pobre não tá tendo mais acesso ao pediatra. No posto de saúde, elas são vistas por um técnico de enfermagem e tal. Então, isso fica muito mais difícil. Então, se a gente está falando de saúde pública, na hora que a gente contextualiza e traz para os primeiros 100 dias, eu acho que fica complicado. É possível? É possível. Num bom exame é possível ver tudo? É possível ver. Não só essas questões do autismo, com qualquer outro problema que o bebê possa apresentar. Né? Porque o Brazelton, desde a década de 70, ele já, dentro de um exame de 20 minutos, ele vê todas as potencialidades e capacidade de um bebê. Nós temos muitas equipes aqui que são muito brasiltonianas, mas o trabalho sobre movimentos gerais completa, viu? Só para dizer uma coisa. Alguém me perguntou aqui no chat que eu falei se tinha pesquisa científica sobre dor gastroesofágica e autismo. Tem toneladas. Abra o meu livro, por favor, o Genética, psicanálise genética, olha o capítulo para pediatra, se tem referência bibliográfica certinha. Tem pesquisa sobre pesquisa, como é que chama isso, doutores? Quando ele faz um estudo do conjunto das pesquisas, que é tanta pesquisa no mundo, sobre correlação entre autismo e dor. Meta-análise. Muito obrigada. Meta-análise. Tem até meta-análise sobre o assunto, e tem meta-análise há mais de 10 anos, quer dizer, não é uma pesquisa nova, tá? Isso aí é um fato. Olha, quem queria falar mais? Tá cheio de gente aqui. Eu não sei quem foi o primeiro. Não sei se leva seus sapatos lá pro quarto. No quarto dentro do armário. Tereza, você tinha levantado a mão. Lisandra, o que você ia dizer? Porque eu estou olhando os que eu vejo. Boa tarde. Mas acho que tem gente na minha frente, Lasnik. Não sei se... Fale pronto, porque senão vai perder mais tempo. Tá bem. Não, eu só queria compartilhar com vocês, e acho que isso que a Lasnik está trazendo é super interessante. A gente tem avaliado aqui em Porto Alegre, na Horizontes, alguns bebês eu tenho feito, a gente tem discutido, né, tanto com a Lasnik quanto com a Péssia, semanalmente e mensalmente com a Péssia, e é impressionante isso que tu fala, né, Lasnik, da questão da empatia, porque os bebês, assim, viram de uma forma que quase, eu vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas convencem as mães, às vezes, de que elas têm uma questão com ele. Elas muitas vezes dizem, ele não gosta de mim, ela não me olha, ela não suporta, vai no colo dos outros, está tudo bem, mas no meu... E é difícil, e a gente, né, faz um trabalho no sentido de mostrar que aquilo não é uma questão da relação, embora cause impactos, claro, nessa mãe que vai ficando destruída, né, a partir desse não olhar desse bebê, não só o olhar, mas dessa falta de interação, mas a gente vê que assim, a dificuldade do bebê pela preocupação materna, por aquele olhar, assim, né, claro, é difícil a gente mostrar com tantas pessoas, mas alguns vídeos eu tenho, assim, são claros, assim, aquele olhar da mãe de uma carga gigantesca,
e que o bebê chega a se torcer, né? Tá no colo, ele só falta se jogar. Então, acho que é uma coisa que a gente precisa pensar e entender melhor o quanto isso invade, né? Isso que tu traz do projeto, assim, essa percepção também é uma cota, né? Uma quantidade de energia insuportável para o bebê nesse início da vida. É uma coisa que a gente tem visto, a gente tem avaliado bebês também, cada vez mais, e tem percebido isso que tu traz, Asnick, assim, assim, quase todos, né? Vamos dizer assim, talvez uns mais, outros menos, mas em quase todos. Acho que a gente precisa estudar e poder trocar mais sobre isso também, porque isso tem um desdobramento para os pais, né? Os pais acabam imaginando e construindo a ideia de que eles estão falhos na relação, né? De que Pois eles é. têm um problema, e na verdade não é. Tereza, posso falar? Pode. Então, eu anotei aqui, não sei se corretamente, você teria dito que bebê que tem refluxo gastroesofágico não engatinha. Se você puder falar mais sobre isso é uma regra ou é uma coisa que acontece muito, pode acontecer ou não? E Querida, a outra regra eu questão, não sei, mas eu já vou te responder. A razão é simples. Quando você tem muita dor aqui, você não quer que aperte aqui, ó. Aqui, tá vendo a minha barriguinha aqui? Deixa eu ficar de pé para você ver a minha barriguinha. Se dói aqui, você não quer que aperte, porque está muito queimando, tem ácido. Para você engatinhar, você tem que aceitar de ir para o chão e ficar assim. Esses bebês têm dor. Então, como você tem dor, você não vai para cá. Como é que você vai aprender a engatinhar? Engatinhar demanda que você aceite de se arrastar no chão. Se arrastar, você vai para o engatinhado, não é? Se você tem muita dor, você vai evitar isso. E você vai para a hiperextensão por causa da dor. A hiperextensão, você nunca vai engatinhar. Você vai acabar andando meio na ponta do pé, sem ter construído corpo nenhum, assim, certo? E você nunca vai ter uma sensação de ter construído o teu corpo, que nem aquela bonequinha pretinha lindinha do filme, que está o tempo inteiro se encostando, coitada, em tudo que ela pode para poder construir o corpo, sentir superfície, porque ela nunca construiu aquele corpo. Eu tenho certeza que ela teve refluxo, tenho certeza que ela nunca tinha. Posso até brincar de fazer aposta, se vocês quiserem. outra Depois a gente pergunta para pergunta, ele. outra pergunta é: o bebê, desde que nasce, procura o olhar do outro. Ah, sim. Bebês E que vocês estão nascem vendo que quem está prematuros e ficam dizendo na isso. incubadeira. Olha, eu já vi bebê prematuro fazer isso também na incubadeira. E olha, e os bebês prematuros precisam ser muito ajudados para construir o pobre do corpo deles, tá? Então tem E ficam todo um com os trabalho. olhos cobertos muitas vezes. Como procurar o olhar do outro com os olhos Tereza, cobertos? Tereza, a hora que ele sai da incubadora, você vê o bebê, que ele é pititico, parece um ratinho desse tamanho. O zoinho dele falta saltar. É só observar num berçário ou numa maternidade que tem uma maternidade, quando o bebê está fora de risco, ele vai para um bebê que chama bebê, ele fica numa transição antes da alta. Se você passar visita lá, tem bebê que falta saltar para te catar. É desse tamanhozico assim, desse tamanhozico. Ele tá com o zoinho assim procurando. É só você chegar perto dele, quando ele estiver bem organizadinho, ele olha para você querendo te agarrar. É impressionante. Assim, é uma coisa para procurar, e se puder visitar um hospital, uma maternidade que tem o grupo de bebê canguru, né? O bebê falta saltar, Tereza, e tem aqueles que não quer saber. Pititico assim. Você passa num berçário, numa incubadora, ele tá querendo te voar em você. O outro tá lá, sem querer olhar. Esse você tem que ficar, né, Lazinha? Puxando, chamando. E aí ele vem. Se a mãe consegue fazer o manhãzinho, a gente, ele vai. Né? Então, eu acho que a gente está falando também de um tempo da experiência de estar num lugar de bebês muito pequenininhos. Tem uns que falam assim, gente, esse moleque nasceu encapetado, porque ele pula. Desse tamanhozinho assim, ele pula em você. Ele pula. Isso é uma questão de observar, né? Então, eu acho que é interessante a gente estar falando de coisas que a pediatria está muito dentro, muito dentro. Obrigada, Cláudia. Obrigada, E Lasnik. também, assim, não é só o olhar. Quando a gente chama, ele vira o rosto. Às vezes o olharzinho pode estar um pouco fechadinho, mas ele vira em direção à nossa fala. O bebezinho pequenininho.
Bebê cego, eu tive um bebê ceguinho que estava ficando cego. A mãe dizia assim: eu acho que ele é autista. Aí eu falei: será, né? Aí eu fui chegando perto dele: Fulano, cadê você? Ele ficava assim, enlouquecido, atrás do que eu estava chamando ele. Ele tinha 2 mesezinhos. Enlouquecido, Tereza. Aí eu chegava perto dele, ele tentava olhar para mim, só que o olhinho dele, como tinha essa questão genética, a hora que ele tentava olhar para o meu rosto, ele fazia assim com o olhinho, toque, 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 ele virava com nistagmo. Esse bebê foi cego, ele teve diagnóstico de cegueira, mas ele procura, ele vai te buscar. A hora que você fala no manhês, ele vai atrás da sua voz, né, tentando buscar o seu rosto. Esse bebê que é cego, ele sai, ele tentando, ele faz tu, e sai da relação. Agora, vocês estão conversando de duas coisas, tanto a Cláudia quanto a Tereza. Bebês cegos têm mais autismo que bebês típicos, e bebês grandes prematuros, muito mais autismo que bebê típico. Porque tem prematuro e muito grande prematuro, não é, Tereza? Os muito grandes prematuros apresentam mais autismo mais tarde do que os bebês típicos. Então, é uma população que a gente tem que estar muito mais ajudando que os bebês típicos, né? 5 vezes mais, né, Lasnik? Bebê prematuro, 5 vezes mais. Muito grandes prematuros, tá? Lasnik, posso falar? Pode. Não sei quem que está dando a palavra aí, porque eu não estou olhando. Vai lá, Tatiana. Obrigada pela oportunidade. Na tua última jornada, em 2023, em Porto Alegre, já me ligou a necessidade de olhar para as UTIs NEO. Mas eu sou pedagoga, então fui me especializar, né, no curso de estimulação precoce. E, por coincidência, amanhã consegui, então, uma reunião, eu falo do interior do Rio Grande do Sul, com a direção do hospital aqui da minha cidade, que inclusive tem curso de medicina. Porque eu acho assim, nós precisamos fazer projetos dentro dos hospitais, né? Porque muitas vezes esses bebês não vão chegar em locais que a gente vai poder contribuir. Então, se a gente conseguir entrar dentro do hospital, cada um com a sua especialidade, né? Mas se a gente conseguir levar esses conhecimentos, os seus livros, os estudos, né? E eu, consegui amanhã essa reunião para mostrar isso, né? É importante para quem está estudando medicina, mas também para toda a equipe que já está lá. Então, eu acho assim, talvez, se cada um conseguir, dentro da sua comunidade, né, desenvolver projetos, no meu caso, vou ser voluntário, mas eu quero muito, né, mostrar o que eu tenho aprendido e tudo que a gente tem conseguido, porque muitos bebês dali vão para suas casas e muitos são de baixa renda, não vão ter os estímulos, nem vão chegar nos espaços que poderiam para conseguir evoluir um pouco, né? Então, eu penso que talvez a gente tente, eu queria te escutar um pouquinho mais também, se puder, futuramente. Nos vemos na jornada, agora também em agosto. Claro, vamos nos ver na jornada. Mas, com relação a esses projetos dentro da UTI NEO, né, e das UTIs. Muito obrigada. A Daniela está fazendo uma pergunta que eu vou responder já. Problema de bebê surdo, Daniela. Cadê a Daniela? Faz assim para aparecer sua mão. Daniela, bota a mão para a gente aparecer você. Nós temos um imenso projeto com bebê surdo na França, levado pela doutora Claire Favreau. Então, o que nós sabemos hoje? Que bebê surdo que não é sindrômico, a grande maioria, pelo menos na França, onde equipa muito cedo, onde tem todo um cuidado, se desenvolve bem. O problema é que a surdez, por vezes, é sindrômica, e ela vem com outras patologias do equilíbrio, vestibulares e tal. Esses bebês são muito frágeis e têm muitas vezes um problema de autismo junto. Então, aqui está sendo desenvolvida toda uma pesquisa com bebê surdo, e a Claire Favreau anda indisponível, ela vai dar aula nos cursos do RIEP, que é uma santa, porque ela está transformando o Braselton, que não sei que mais quem aqui é braseltoniana, até a Kátia, né? A Claire Favreau, que você conhece, eu acho, hein, Kátia? A Claire está se matando porque eles estão fazendo um Braselton para mães surdas, para poder fazer o Braselton para os filhos. De tão importante que é essa área, viu, Kátia? Então, ela está investida até o pescoço e está deixando um pouco de lado, mas ela trabalha com o Hospital Necker Enfants Malades de Paris, que todos os bebês de 4 meses que são avaliados para botar os aparelhos, porque na França aparelha, e é de graça, não é? Eles têm
uma avaliação da interação psicoafetiva, para serem atendidos com 4, então já estamos velhos, porque eles conseguem ver esses bebês surdos com 4 meses, mas a gente não está com 1 ano e meio, não, 2 anos. É isso que a minha crítica ao Amiclin é, coitado, dele ser americano e ter tido que abdicar em parte do sonho dele e ir para crianças mais velhas. Essa é a minha crítica. Mas vocês ouviram que ele tem uma preocupação social, coitado. Não parece, mas ele tem. Hã? Asnick, eu posso falar? Hum. Renata, desculpe. Eu queria aproveitar a fala da Tatiana e falar um pouco. Eu falo de Fortaleza, agradecer Luiz, Lia e a você, Clarice, por O esse volume da encontro Renata aqui. está muito baixo, não dá para Bota teu ouvir volume nada. mais alto, Renata. Oi, estão ouvindo? Porque lá de Fortaleza, quem mora no Rio Grande do Sul não te ouve, né? Olha, eu queria aproveitar a fala da Tatiana e agradecer ao grupo, né, Luiz, a Lia e a você por esse encontro aqui muito, muito bom, né, para nós todos que olhamos para esses bebês. E queria aproveitar a fala da Tatiana, porque há pouquíssimo tempo começamos a ter a oportunidade de entrar num hospital público aqui e fazer a observação dos bebês em médio risco. Então, entramos em contato com a Pérsia, que está aqui, estou vendo ela aqui Cadê conosco Pérsia? Fala, também. oi, põe a mãozinha, porque aí você aparece. E sei que ela vai trazer novidades. A gente tá marcando para um encontro no próximo semestre, e ela vai dar uma palestra para a clínica do bebê, mas essa dificuldade com o grupo médico, a peça disse, chame-os. Eu fico pensando até nos médicos de ultrassom, né? Mas pediatras, né? Espera aí, vamos Enfim, deixar os todas. ultrassom para depois de publicação científica, tá? Vamos já fazendo coisa, Renata, que já tem publicação científica, tá? Então, chamar pediatra para ver bebê em clínica de primeiros dias, que a gente já tem avaliação, publicação científica bonitinha ali, com fator de impacto, evidence-based medicine, com os movimentos gerais, a gente já tem. Espera para o feto depois, certo? Quando a gente já tiver publicação. A gente só estava contando para dizer que ele tinha razão. Tem fator genético na vida intrauterina, assim, né? Tá, então uma dica maravilhosa, mas a gente tem muita dificuldade com esse público aqui em Fortaleza. É uma resistência imensa. E assim, se tiver outra dica, porque aí já tirou os médicos de ultrassom, né? Como é que a gente consegue acessar? Viu, Cláudia? Como é que A consegue Cláudia vai te também? dar uma Porque ideia. Lá vai a doutora Cláudia, pediatra. Diga lá, Cláudia. Você arruma uma neonatologista do serviço. já temos. Ali, Cláudia, a clínica do bebê. dá o livro da Lasnik para ela. Aí você fala, traz ela para o seu grupo de estudo, você fala, paga um lanchinho para ela, ela vem. Aí você fala com ela, conversa com ela. Quando ela estiver de plantão, você vai lá. Você vai no plantão dela. A gente tem tido aqui no projeto que a gente tem ido, não no plantão dela. Então, estamos levando soco e pontapé, mas a Karina não me escuta, ela está aqui. Vai no plantão da doutora Marciali. Sendo no plantão dela, ficando falando com as enfermeiras querem você lá. As enfermeiras vão te querer, entendeu? Elas te Mas, querer, Cláudia, as sei lá, enfermeiras, elas. hora que você falar com o bebê, qualquer coisa no manhês, que o bebê reagir dentro da UTI, que a enfermeira vê, ela vai enlouquecer. Enlouquecer. E aí elas vão falar para o doutor. Viu só, doutor? Ele entende tudo. Porque é o seguinte, infelizmente, a gente está com um grupo de residentes aqui com a gente no projeto Ninho do Bebê, podendo ter algumas aulas com a gente, com os residentes, né? Mas é isso aqui, assim, ó.
É que a chefe dos residentes gostou da gente, né, Karina? Ela gostou muito da gente, achou que a gente faz bastante coisa bacana. A gente pega os bebês dela lá para a gente intervir e dá resultado, ela fica bem apaixonada. Mas tem que ir de pouquinho, porque de verdade os pediatras estão querendo, sabe o quê, Renata? Ver doença, como é que tira da intubação, como é que intuba, desentuba, como é que faz distúrbio hidroeletrolítico. Ele está interessado nisso. Se o pulmão vai ficar bom, se não vai. O olhar ainda não é para o todo. Mas a gente Acho que o vai. caminho é aí mesmo, né, Cláudia? É pelos residentes. É só pelos residentes que a gente vai conseguir. É o caminho, ó. Pelos enfermeiros, eu Concordo com acho. Cláudia, enfermeiros Não, e pelos residentes, enfermeiros. porque tá Doutora difícil, Socorro viu? também conhece. Tá, tem que Não, usar os olha, eu estou querendo pediatras. entrar nessa discussão. Eu estou querendo entrar nessa discussão. Peraí, só um Pergunte, pouquinho. Cláudia. Gente, é uma loucura Não, catequizar os Cláudia, pediatras, viu? Cláudia, eu gostei muito quando você ressaltou essa questão. Vá no plantão. Então, eu posso dizer que foi assim que eu me inseri. Eu participei de muito plantão. Eu ia nas quartas-feiras com a neonatologista, que é sobre, a gente escreveu até sobre o trabalho com os profissionais, a morte na UTI neonatal, a repercussão para os profissionais. Escrevemos num livro, né? Eu, Linda Assis Sampaio. Eu posso dizer que foi assim. Eu ia de plantão no hospital, Hospital das Clínicas, aqui em Recife. Eu lembro que era às quartas-feiras, chegava de 7 horas da noite, saía no outro dia, acompanhando parto, fui várias e várias e várias vezes, e posso dizer só o seguinte, eu estava dando uma capacitação lá antes, e aí quando eu saí lá, a gente falando da importância de escutar os bebês, toda essa história que a gente fala. Isso faz já alguns anos. E aí, uma técnica de enfermagem me interpelou assim e disse assim, com essas palavras: olhe, quem precisa somos nós. A gente precisa de um divã, até ela usou a palavra divã. Porque quando nós saímos daqui, é tudo, é oxímetro, é sulfator, não sei o que. Ela começou a palavra todinha que ficavam super carregadas. Então, nós lá começamos a fazer algum grupo de escuta para elas, né? Só que era um trabalho voluntário meu. Então, você me mobilizou bastante, por isso que eu quis contar. A gente tem que ir lá ver, sabe? Porque fica nessa questão psi, que os médicos são frios, são não sei o que, tá. Vá lá, porque eles são muito impactados, né, Cláudia? Na UTI, né? Eles lidam com a morte. As enfermeiras falavam, eu estou num plantão, quando eu chego no outro plantão, aquele bebê que eu estava com uma certa ligação, não está mais lá, já é outro bebê, não tive tempo de me despedir, era a fala de muitas delas, sabe? Cacau, Renata, só uma coisinha. Aí em Fortaleza tem a doutora Rosalina, que é a chefe do Canguru, da Maternidade Escola, que se formou também agora em movimentos gerais e que mudou, disse ela, né, assim, mudou muito a capacidade dela de observar os bebês. Então, assim, você tem uma pessoa que é maravilhosa, que é até vai lá, professora da pós também, né? vai lá, fica no plantão dela, que as enfermeiras vão querer você. Na Exatamente. clínica do bebê, a gente já tem uma neonatologista que já fez formação em psicanálise, especialização, não formação. Ela é super sensível. Foi ela que conseguiu essa entrada no Albert Sabin. E as técnicas só faltam, porque a gente foi em vários hospitais. As técnicas só faltam pegar a gente e prender, amarrar no pé dos berços e não saia, por favor. A questão são realmente os médicos. E eu queria, nessa palestra da Pérsia, eu queria tentar conseguir mais adesão de médicos, que foi até um pedido dela e eu sei da importância disso. Mas e a Rosalina ali está muito perto da gente, muito próxima. Eu tenho assim tricotado com a Rosalina, sabe? Mas a Rosalina ela está num consultório particular, né? Que é muito absorve muito dela, sabe? Mas ela tá com a gente em tudo, sabe? Olha, tem E uma pessoa aqui, eu acho que ela está aqui, a doutora Marta Cerqueira, lá de Salvador, que tem um trabalho maravilhoso do SUS, e que tem uma ONG também, e atende muita criança, faz parte do grupo de trabalho da doutora Milena Pondé, com a Daniele Vanderlei também. Doutora Marta, a senhora ainda está aí? Ela estava, pelo menos. Bom, Deixa eu só avisar uma coisa, Lia. Tem alguém de Lisboa me perguntando
como é que podia saber das dicas para ir para Paris sobre a jornada. Luiz, eu vou lhe mandar hoje mesmo o programa da jornada do dia 1º de julho em Paris. Você pode pôr no meu Instagram, e aí é muito fácil, porque a pessoa olha no meu Instagram. Vai ser, porque tá em francês, eu acho, o negócio, mas tudo Marie, traduzido em português, tá? no site do Instituto Langage, a pessoa vai entrar lá, digita Instituto Langage, aí vai lá, inscrição, lá vai ter uma inscrição onde consegue fazer a inscrição direto no dia do RIEP. Pronto, tem mais essa. Mas eu vou pedir para o Luiz pôr também no meu site, tá? Hoje mesmo, Lasli, que eu já faço a publicação. Ótimo. Eu Clarice, queria que também você... falar uma coisa assim, tirando muito, para tirar um peso, um tanto quanto do peso que cai sobre os pediatras, dentro da equipe que atende o bebê, certo? Tem pessoas que podem despertar esse olhar na equipe. O psicólogo lá dentro do hospital, o TO, o fisioterapeuta. Se tiver essa formação, esse novo olhar, né, da importância dos movimentos gerais, entre outras coisas, isso também muda, sem ficar tudo nas costas do pediatra, que os pediatras, é aquilo que a Cláudia ou alguém falou, eles estão lá, na hora de fazer o primeiro exame, eles vão para o basicão, não vão ficar preocupados em olhar, porque a demanda, o tanto de bebês que nascem, não permite que eles se debrucem sobre esse olhar. Com certeza não permite. Pérsia, fala aí que tem gente reclamando que quer te ouvir. Ah, mas se você não abre o telefone, já não sei nem onde você está, mas se você não abre o telefone, não tem jeito. Ela está no carro, eu estou achando. Eu estou te vendo que está no carro, mas abre O telefone, Aqui, ó. bem. Pronto, Não, ela abriu. Pronto, abriu. Ah, tá bom. Obrigada, então. Muito obrigada, Cristina. Foi uma maravilhosa palestra, extraordinária, realmente. E a todos vocês, Lia e todos vocês que organizaram, parabéns, parabéns. Muito lindo. E estou tão feliz de ver tanta gente interessada em tudo isso. Formidável. Amanhã, inclusive, eu vou ter uma reunião com neonatologistas pediatras lá do Einstein, que eles estão super interessados, não só eles, mas sim os ecografistas que estão interessados em ver os movimentos gerais dos fetos. Eu sei que nós ainda não publicamos nada, mas eu quero dizer para vocês que tudo isso que a Cristina e que nós vemos no follow-up dos bebês, a gente já vê no intraútero. A gente já observa que o bebê, através da movimentação pobre, através de várias dicas, não do olhar, mas sim de outras dicas através de sensoriomotricidade, como a gente já percebe que esse bebê tem problemas e a gente imediatamente, a Muriel e a Nick, imediatamente, nossas microequipes na França toda, vão tratar do bebê. Acabei de mandar um bebê agora para Lasnik também, de 9. Mas eu quero mostrar para vocês como são importantes, que não é só, quando a Cristina fala em genética, você já observa no feto. Olha, gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu não vou me ater muito tempo falando sobre isso, porque a gente realmente não tem nada publicado por enquanto, mas, Cristina, logo, logo vai sair publicações, com certeza. Então, muito obrigada por me ouvir. Então, alguém me falou de fatores epigenéticos. De fato, há provavelmente fatores ambientais que não melhoram as coisas. A doutora Favreau mandou um e-mail hoje, ontem. Ela vai amanhã à Assembleia Geral, porque está uma discussão sobre a reposição ou não de agrotóxico. Não sei mais como chama o agrotóxico, a gente abre a rádio na França, só se fala disso. E ela vai depor, porque ela pensa que esse agrotóxico que está em jogo, que eu não me lembro qual é um fator ambiental que pode contribuir nos fatores epigenéticos. Há um outro fator epigenético terrível, que é miséria. Quando a miséria está sem papéis, não sei o quê, o estudo foi feito primeiro pela
por uma brasileira, uma gaúcha que fez a tese de doutorado dela, a Gabriela de Araújo, a tese de doutorado dela sobre irmãos e irmãs de autista. A média é 20%, tem um autista 20% em média, que é 25 menino, 17 menina. Só que ela foi trabalhar, a pedido do secretário da Saúde, ela foi inspecionar, Marisa, uma equipe de um bairro de Guarulhos, onde só tinha boliviano sem papel. Ela achou 50%. E no dia 1º de julho, uma das equipes que se formou do RIEP, que é uma equipe de médicos e psicólogos e sensório-motricistas, que trabalha numa área muito desfavorecida do subúrbio francês, com muita imigração, muita gente que veio de guerra, de violência, de estupro, o horror. Elas também têm notado 50% a 60% quando tem um autista ou seja, quando o meio ambiente é muito desfavorecido, os fatores epigenéticos também vão nesse sentido. Isso faz parte. O que você ia dizer, Marisa? A nossa pediatra gaúcha. Nick, aqui eu vi também um artigo que fala sobre o uso de corticoide na gestação. Eu não me lembro qual é o período, e isso seria, se não me engano, tem um estudo com meta-análise que diz que poderia ter, que dá como comprovação de ter uma maior incidência de autismo. Eu gostaria de lhe dizer assim, ó, na verdade, a epigenética, eu entendo que é o que a senhora faz. Quando a gente tem um fator de risco e investe nele, a gente pode ter um efeito epigenético em favorecer o desenvolvimento do bebê. E eu sou, então, a favor do Trevarten, né, desenvolvimentista, que ele, na verdade, se a senhora está me dizendo que os cegos e os prematuros têm maior chance de ter autismo, é sinal que tem algum efeito sobre o desenvolvimento que atrapalha o desenvolvimento da socialização, das questões e da interação, motoras, etc. Então, eu penso que quando a senhora age precocemente, a gente interfere antes de a coisa se manifestar. A gente interfere nas primeiras manifestações, essa é a briga. O professor Filippo Muratori, que é neuropsiquiatra, que ele que dirigiu, ele sempre diz, Cristine, você faz prevenção secundária, porque as dificuldades com que o bebê nasceu, ele já tinha. Eu estou lutando para a coisa não... a bola que está rolando, aquela bola que está rolando, não virar uma catástrofe. Mas a bola já estava rolando. Não é que é uma coisa que não existia. Nós temos dificuldades. Imagina, o bebê já nasce com dor gastroesofágica. A gente nem falou dos distúrbios do todo o sistema neurovegetativo que a gente tem conversado, né, Marisa? Então, sistema neurovegetativo, dor gastroesofágica, fragilidade do todo o sistema motor. Nem sei mais do que eu falei hoje. Então, tudo isso já preexiste, certo? Nós vamos tentar, então, não é só o analista melhorando o meio ambiente, tem o osteopata, o gastropediatra, e nós nem falamos da neurovisão, dessa vez não falamos, que é certamente um outro fator inato, que aí é todos os tratamentos para ajudar a neurovisão. Nós somos uma equipe, não é um psicanalista que se inventa lá. A Cláudia tem equipes extremamente transdisciplinares, né, Cláudia? Sim. Clarissa, você foi uma das que... Alergistas, é importante, suspeitar das alergias, né, Marisa? Bebê com alergia múltipla, eles morrem de dor. Se a gente não tirar a dor, eles não vão fazer investimento, não vão se relacionar, né? Vão fazer o arqueamento e aí a gente perde, né? Tem que tirar a dor com remédio e com osteopata. Sim, senhora doutora Cláudia, a senhora tem 100% razão. Ou seja, o analista só faz milagre se tiver muito santo ajudando. Clarissa, você queria perguntar, a gente já está quase chegando em 2 horas, né? E aí a gente vai terminar com você, tá, Clarissa? Tá, eu queria primeiro agradecer, né, a possibilidade de ouvir a Nick, foi excelente. Eu sou fisioterapeuta
trabalho bastante com bebês. A Péssia foi minha professora, inclusive, no Bobat Baby. Eu fiz a formação do General Movements e eu vejo que isso ainda não é muito explorado assim no Brasil, né? Eu mesmo tenho algumas dificuldades, principalmente em relação assim, à aceitação de médicos, né, que foi levantado hoje, mas também porque eu acho que tem que ter um olhar muito clínico, assim, né, para te levantares a suspeita, isso. Acredito que tem que ter uma supervisão, né, um olho muito bem treinado para isso. E tu falastes ali eu não sei se foi no Japão ou algum lugar que desenvolveram um aparelho, um É do aplicativo. Japão. O Japão tem um aparelho, mas todos os bebês brasileiros e franceses também passaram pelo aparelho, e os bebês do aparelho foram examinados visualmente para ver se batia. Bate. Diz que visualmente dos muito treinados é um pouquinho melhor que o aparelho, mas já deu esse é um computador que lê os 3 minutos de movimento geral, ele é bastante bom, viu? E É isso um é programa de difícil. computação, né? Pois é, isso é difícil de trazer para o país. Ah, eu não sei, querida. Isso aí vai ter que ver, talvez, vai ter que. Deixa sair essa publicação, que vai sair ou não na É, Nature, a gente vai ver um pouco mais claramente isso, tá? Porque eu acho que isso seria bem importante para esse tratamento precoce dos bebês, né? Em todo caso, Marisa, você usou a palavra desenvolvimento e lembrou do nosso querido Trevartem, não foi? Mas você viu que o Amiclin usa a palavra, ele disse, o que tem no meio? Ele disse a palavra desenvolvimento, você lembra? Esse cara não é bobo, não, olha, ele é brasileiro, mas ele não é nada bobo, viu? Luiz? Só uma questão, né? Assim, as pessoas estão colocando aqui sobre a dificuldade de falar com os médicos, de entrar em contato, é, enfim, com essas pessoas que de fato têm esse primeiro contato com os bebês, mas é como a colega colocou aqui, a professora fez uma formação e, e conseguiu isso, né? Eu acho que a gente precisa de fato dar a cara a tapa e não ter receio. Bom, o Amiclin apareceu no Fantástico, etc., mas ele também está sendo muito atacado. A gente tem aqui a própria Lasnik, que é perseguida na França por conta do trabalho que ela faz. Então, se a gente quer de fato ir ao encontro da causa dos bebês, como diria François Doutor, a gente tem que dar a nossa cara a tapa. É isso. Humildade. Márcia? Acho que já vamos encerrar, tá, gente? Fazer uma pergunta se a LASNIC tem artigos que associam a fertilização in vitro com fatores de risco para o autismo. Eu não entendi a pergunta. Se há pesquisas pelas PMA e risco de autismo, Cristina. Tem a pesquisa do Binet, se eu não me engano, com a Sara Bidlovski. Eu não sei sim, o que a gente sabe, e isso quem falou muito foi o professor Arnold Munique, é que há muito mais fatores de risco genético, porque as mutações de novo, não é, que se dão na mitose e na meiose são mais frequentes quando é uma procriação medicalmente assistida que na velha técnica antiga, certo? Isso eu conheço. Os fetos que estão sendo examinados, que a Péssia está contando porque ela assiste direto, são fetos que nascem na maternidade São José, em Paris, que é uma maternidade que atende muita procriação medicalmente assistida. Então, uma parte são irmãos e irmãs, que esses a gente já sabe que têm perigo. E os outros são bebês que vêm da procriação medicalmente assistida, em grande parte. Depois eles vão poder olhar se esses fetos que não fazem a dancinha certa, porque tem a dancinha bonitinha deles, são mais frequentemente bebês de PMA que não. Isso aí não sei
se eles já estão olhando. Eu não tenho muita competência nisso. Bom, Obrigada. Luiz, ah, a gente quer agradecer a Lasnik, né, por ter tirado esse tempo aqui, domingo à noite, para conversar com a gente sobre tudo que ela falou. Cristine, muito obrigada mais uma vez, tá? Então, obrigada de me terem dado essa oportunidade. Na hora eu fiquei meio assim, nhanhanhanhã, mas eu acho que foi importante porque acho que realmente houve muito mal entendido pela maneira como esses 5 minutos foram dados a esse sujeito que muita gente não conhecia antes. Muita gente não sabia o que era esse aparelho de eye tracking, muita gente não sabia qual tinha sido o projeto dele, e o fantástico não foi fantasticamente bem feito. É o mínimo que a gente possa dizer, mas enfim, era o que eles tinham de tempo. Vai ver que vai produzir outros efeitos como a discussão de hoje, né? Só lembrando Amei, viu? que Amei sua fala A hoje. Cristine está falando aqui hoje, e assim, a parte mais gostosa seria de poder vê-la mostrando os bebês que ela atende, mas quem quer ver mesmo bebê vai ter que ir até o Porto Alegre ou a Manaus, onde ela vai estar mostrando os bebês, tá, gente? Oi, Larissa? Larissa. A Larissa é a última, hein? Oi, gente. Cristine, obrigada. Foi bem esclarecedora a sua fala e eu concordo com você. A questão toda é como o Fantástico recortou a transmissão do Amiclin e jogou, né, na internet, né? Jogou aí nas redes. E aí, a primeira coisa que eu tive quando eu cheguei em sala de aula na segunda-feira, os alunos me interrogando, professora, mas agora o autismo é genético? Então vocês veem, né, como é que a coisa é recortada, jogada e mal interpretada. Porque essa leitura que você fez hoje, né, de a gente escutar a fala dele, você subtitrou tudo, né, e que a gente pôde ver essa lente, esse olhar que ele dá à questão da intervenção precoce, e a gente E está das falando. interações na constituição do aparelho psíquico, que é incrível, né? Exatamente, as intervenções precocíssimas e tudo isso que a gente está fazendo, né, com os bebês, os movimentos gerais, a gente está falando a mesma língua. A questão é quando você joga a informação nas redes e aí você reduz, né, e faz uma interpretação aligerada, dizendo, Uhum. olha, agora a gente tem um aparelhozinho ali miraculoso que vai, em fração de segundos, conseguir detectar se é ou não. Então, aí, se a gente da psicanálise não vier tomar os espaços de fala, as formações dos residentes em pediatria, para poder dizer o que é epigenética, que dá para fazer discussão entre neurociências e psicanálise, a gente vai ser o tempo todo mal interpretado, entendeu? A minha visão é essa. Porque a gente pega os cognitivistas, os comportamentalistas, vão pegar isso e vão também interpretar ao modo dele. Cuidado, cuidado, cuidado. Larissa, não misture essas duas categorias. Isso. Os comportamentalistas, eles são organicistas. Para eles é bom que não dê para Isso. mexer, porque eles reeducam. Os Exatamente, eles vão cognitivistas, há reeducar. muitos anos, não é só ele com quem a gente trabalha, a gente gosta muito do pessoal que criou a Michelle Dawson, eu cito ela desde 2008, em todos os meus trabalhos. Ela acha que a gente pode mudar as coisas, ela acha que a gente que tem tudo essa complexidade da qual a gente falou, ela também traz. Então, não misture, inclusive, você tem que saber que os cognitivistas canadenses, a única função na vida é fazer processo contra os comportamentalistas. É o que Isso, a guerra deles, é a comportamentalismo. vida deles. Então não Exato. pode misturar os dois, sabe? Quem diz cognitivo comportamental nunca é cognitivista. É Isso, só porque o pessoal da aba que usa esse termo, hein? aqui eles usam o TCC, né? E aí a questão é como eles vão ler essa informação que está sendo trazida aí pelo Amiclin, como é que eles vão interpretar isso? Claro, como é que eles poderiam entrar para ganhar dinheiro? Exato. A questão é que a gente tem que ocupar os lugares de fala para poder fazer essa leitura, né, detalhada e dizer que a gente tem uma confluência, sim, e a gente concorda com algumas coisas que ele está colocando ali, em termos dessa questão da intervenção precoce, o desenvolvimento, o que é que está acontecendo ali, né, nessa primeiríssima infância, que a gente entende importantíssimo
para mudar o curso da história. É isso, Eu gente. não sei se você conseguiu gravar, Luiz, porque eu não tinha apertado um botão lá. Eu não vi o botão, comecei a falar, porque está todo mundo perguntando se vai dar para ver. Eu não sei se deu para gravar ou não. Estamos gravando. Eu vou disponibilizar no canal Pronto, do YouTube da senhora. tá bom, que tem gente pedindo. Mas viu, Larissa, ele, não se esqueçam, ele é contado. Isso no Fantástico tá. O centro de atendimento dele em Atlanta, ele é de meta não lucrativa. É o contrário desse pessoal da aba que quer ganhar, que é uma empresa multinacional com meta lucrativa. Nós não pode misturar essas duas coisas. Agora, ele lá está querendo fazer isso para haver tratamentos no centro dele, que é um supercentro, que é de meta não lucrativa. Entende? O problema para mim não é ele estar fazendo isso, ele está fazendo isso muito tarde, coitado. Só isso meu problema. Gente, muito obrigada. Nós somos quase 400 pessoas ouvindo a Lasnik nos vários canais. Obrigada pela presença de vocês. É legal a gente poder sempre discutir com ela e quem quer ouvir mais vai ter que ir até os congressos, tá bom? Um abraço e bom domingo. Feliz Dia das Mães hoje, né, no Brasil? Não, já Não, passou. é Ah, já na passou. França, Ah, é querida. No aqui. Brasil foi há Misturei. 2 semanas. Desculpa. É Você tá aqui dizendo, hoje. é na França É hoje, na França. tá? É Tchau, brasileiro muito de obrigada. Vou novo. Boa dizer tarde, depois. gente. Tchau, tchau. Beijo, beijo, Lia. Beijo, Beijo, Lasni. beijo, Claudinha.